Olá, como vai? Tudo bem? Bom dia. Esses dias a gente falou de escolhas, a gente falou de erro. Hoje nós vamos dar continuidade nessa reflexão. Porque o ser humano, como eu já tinha dito num outro vídeo, o ser humano ele ainda está num momento da sua evolução moral, ética, que faz com que muitas atitudes dele no dia a dia ainda sejam atitudes que ele se equivoca, como a gente falou. E aí entra uma questão que é muito importante. Nós, seres humanos, ainda vamos magoar muito as pessoas, vamos machucar e vamos ser machucados, né? E aí entra um aspecto que é muito sério, que é a questão da mágoa. Uma emoção que normalmente a gente guarda dentro da gente. E quando a gente guarda a mágoa dentro da gente, quem está sendo, na verdade, prejudicado somos nós mesmos. Às vezes a gente fala assim, que dessa questão de perdoar o outro, que não vai perdoar porque o outro não merece. Mas, na verdade, quando a gente fala dessa perspectiva do perdão, nós estamos falando de algo que é bom para nós. Imagine como é que fica a pessoa envolvida numa energia que a gente fica emanando, falando mal dela, falando do que ela fez, relembrando o fato, e a energia que a gente acaba emitindo dessa pessoa. Não é boa, claro. Mas imagine então a fonte dessa energia, que é dentro de você mesmo. Essa energia que está dentro de você, parada. Muitas vezes a gente corre de poder reelaborar os acontecimentos da nossa vida. A gente se esconde deles, a gente evita elaborá-los. E aí o que acaba acontecendo? Essa mágoa que está lá, ela muitas vezes fica lá crescendo, né? Fazendo, a semente vai germinando e vai crescendo dentro de nós. E nós não podemos ficar com esse peso, porque esse peso nos adoece. A mágoa tira a gente a alegria de viver. A mágoa tira a gente do foco das coisas boas que estão acontecendo à nossa volta, porque a gente fica voltado só a enxergar aquele fato, a relembrar, a contar para o vizinho, a contar para os amigos, sempre com uma dramatização muito grande. Há inclusive uns estudos que mostram que muitas pessoas permanecem na mágoa, às vezes na perspectiva inconsciente, mas permanecem na mágoa porque eles têm até um lucro. O lucro de se tornar vítima. E o fato de se tornar vítima faz o outro ter dó de mim, o outro se condoer de mim, o outro vir ao meu socorro e eu acabo lucrando com isso. Mas não é lucro não, é um grande prejuízo, porque nós muitas vezes estamos indo para um caminho de um adoecimento. Todas as vezes que nós nos magoamos e vamos lembrando daquilo, a gente revive o fato, a cena, a circunstância. E aí isso faz liberar no nosso organismo, inclusive, enzimas, elementos químicos que são muitas vezes prejudiciais e, com o tempo, acabam gerando adoecimentos físicos. E nós temos que falar aí das doenças psicossomáticas, aquilo que, através do nosso estado mental, nós acabamos trazendo para o nosso corpo físico. Então é preciso nos liberar desse peso, nos liberar do peso da mágoa, aponta para a necessidade de perdoar. Nós vamos falar ainda um bocado de perdão em outros vídeos, mas a primeira coisa é a gente perceber a importância e a necessidade de perdoar. Não é para o outro, é para nós, é para nos liberar. E perdoar passa por um processo, ou etapas, vamos dizer assim, muito importantes. A primeira etapa é compreender que você precisa fazer isso, que você merece se aliviar, que você merece viver mais feliz e prosseguir sua vida da melhor maneira possível. A segunda coisa é entender que é preciso ter uma atitude, que não basta simplesmente eu só reconhecer que preciso perdoar, mas começar a me esforçar para que isso seja feito. E, numa terceira situação, nós precisamos entender que perdoar é um processo. Não existe perdão de um dia para o outro, né? Então, é um processo que a gente precisa começar a elaborar dentro de nós mesmos, dia a dia, pouquinho a pouquinho, para que a gente consiga atingir esse estágio. Então, vamos pensar nisso.
se vale a pena a gente ficar cultivando mágoa dentro de nós, provocando uma doença futura, ou se não vale a pena a gente começar a pensar nessa perspectiva que se chama perdão. Olá! Então, bom dia para você.